Bom, eu queria primeiro agradecer o convite do projeto de eventos do programa da licença para poder conversar com vocês hoje, o Dia da Matemática. Por que hoje é o Dia da Matemática, dia 6 de maio? O que será? Tem alguma coisa especial? Bom, o mais importante é que dia 6 de maio nasce de uma pessoa fantástica em termos da matemática, em que eu me espelhei muito na minha profissão. Esse ano eu estou fazendo 45 anos de magistério. E é um cara que, lá na época, em 40 e tal, ele já falava, não o termo educação matemática, mas já usava educação matemática. Ele já usava, falava em laboratório de matemática, ele falava em história da matemática, trabalhar com resolução de problemas. Então, era um cara que queria, primeiro, tinha o quê? O respeito pelo aluno. O que meu aluno precisa? O que eu posso fazer para ajudar? Não, eu estou falando naquela época, aquela série de exercícios que o cara fazia automaticamente e resolvia e se ferrava todo. Por quê? Porque a matemática era uma desgraça, era totalmente abstrata. Então, eu vou falar de um cara chamado Júlio César de Mello e Souza, que ele nasceu no dia 6 de maio, obviamente, em 1895. Ele era o quinto de 9 filhos. O pai era funcionário do Ministério da Justiça e a mãe professora. Passou a sua infância lá em Queluz, uma infância humilde, uma casa simples, eu tive lá também. E ele tinha um hábito muito interessante, que ele colecionava sapos. Ele tinha uns 50 sapos, mais ou menos, era a brincadeira dele. Depois de mais velho também, adulto, ele continuou colecionando madeira, jade, essas coisas todas. Tá? Ele tinha uma coisa muito boa, ele redigia com muita facilidade. Então, o que ele começou a ver que ele podia ganhar um troco, um dinheirinho aí. Então, ele vendia suas redações e comprava chocolate e distribuía para a galera, para os colegas lá. Tá? Bom, e ele começou a ver o seguinte, fez um jornal, uma revista, que chamava R. E ele colocou o primeiro pseudônimo dele, Salomão IV. Não botou Júlio César, nem Mello e Souza e tal. E assim, de lá, de Queluz, que é essa cidade onde ele passou a sua infância, que é na divisa de Rio e São Paulo, ele foi ao Rio, foi estar no colégio militar, mas ficou 3 anos e tal, acabou se formando em engenheiro civil, onde não exerceu a profissão. O que ele gostava mesmo era de dar aula. Ele começou a dar aula com 18, 19 anos, mas deu aula de geografia, deu aula de outras matérias, até chegar na matemática. E ele tinha o grande lance dele, era esse apoio didático que ele dava ao ensino da matemática. Ele sempre colocava as coisas mais interessantes para despertar no aluno que a matemática não era uma coisa louca. Os problemas difíceis para ele não interessavam. O que ele queria eram os problemas fáceis. Por quê? Ele pegava os alunos depois, os melhores, fazia com que desse aula para os colegas, no meio do ano estava todo mundo zerado, todo mundo de igual para igual. Então era uma coisa muito bacana. Só que esse cara gostava, conforme eu falei, de escrever. E ele fez um texto, me mandou para o jornal lá no Rio, e o redator olhou, deixou na mesa, agradeceu, mas não deu bola para aquilo, não. Estava lá escrito J.C. Mello e Souza, quer dizer, Júlio César Mello e Souza. E ele voltou depois de uma semana, nada. Ele pegou aquele texto, mesmo texto, colocou lá, olha, eu traduzi isso. Eu traduzi, não. Eu trouxe esse texto. A tradução é de um cara chamado R.S. Slade, tá bom? Que também era um outro pseudônimo desse cara, Júlio César. E eu trouxe lá, queria ver se pode, se você te interessa, tá? É um cara, o inglês. O texto do R.S. Slade foi traduzido pelo Breno de Alencar Bianco. Te interessa esse texto? Cara, não me interessa muito. Peraí, é da Inglaterra? Não. Dos Estados Unidos? Não. É fora do país? Me interessa. Me interessa muito. Falei, peraí, estou entendendo. Quer dizer, então, lá de fora interessa, aqui de dentro não interessa. O texto era meu. Eu falei que o texto era do R.S. Slade, traduzido pelo Breno. Beleza. Então, eu vou ter que inventar um nome para mim. Então, o nome que ele inventou, vou pensar. Ele começou a estudar árabe, estudou até o Corão, ele estudou tudo que você possa imaginar. E ele falou assim, vou arrumar então um nome para mim. Já arrumei quando era criança Salomão IV, já arrumei R.S. Slade, já arrumei Breno de Alencar Bianco. Eu queria um nome mais sonoro. Em termos árabes, ele viu Malba. Malba era um povoado lá do sul da Arábia, mas precisava de um sobrenome. Aí ele viu de uma aluna, ele gostava muito do sobrenome, tinha um som do H interessante, Tahan. Ele falou, opa, Malba Tahan. Malba Tahan. Legal, gostei. Só que o pessoal no Brasil acaba falando Malba Tahan, mas o certo seria Malba Tahan. Começou a usar esse sobrenome, ou melhor, esse pseudônimo. Isso aí surgiu mais ou menos em 1925,
parece com o livro Contos de Malbataan. Aí ele lança Malbataan, tá? Ele tinha algumas coisas interessantes, ele acordava de madrugada e ficava andando na sala, descalço, porque ele achava que a energia da Terra ia dar inspiração para ele, até a inspiração chegar para ele escrever mais alguma coisa. Ele casou, casou com uma ex-aluna, teve 3 filhos, né? Nunca saiu para a Arábia, lugar nenhum, só Portugal e Argentina, foi o máximo que ele fez aí. Acredito que o homem que calculava que a sua grande obra seja a mais relevante. E ainda, ela foi traduzida para Espanha, Colômbia, México, Itália, Estados Unidos, Eslovênia e Alemanha. Quer dizer, isso tudo aí conseguimos fazer. Ele tinha algumas coisas muito interessantes. Ele tinha uma revista também, na época, chamada Alcarisme, e ela tem no número 1, tem um momento muito importante, foi em maio de 1946. Ele fala do monumento à matemática, que ele foi diretor de um projeto desse monumento numa cidade do interior de Talcara, onde atualmente eu moro. Esse é um outro papo que a gente vai ter lá. Bom, ele teve um encontro fantástico com Monteiro Lobato, que foi o seguinte: o Monteiro Lobato perguntou para ele como pôde tornar assim tão interessante as coisas áridas da matemática. E o Malbataan respondeu: jamais pude conformar-me com as dificuldades que crio em torno da matemática. Insubordinei-me sempre com a orientação da maioria dos matemáticos, que temem me colocaram no terreno da pura abstração. Talvez seja daí que nasceu a ideia de fazer o Homem que Calculava. O Homem Calculava é o livro que eu acho que todo professor tem que ter, se possível até estudar com aluno, fazer um trabalho, podia fazer com português e matemática, que é um livro do Beremice, que o cara viaja e faz contas lindas, faz os raciocínios, ele é altamente agradável. Então, acho que nesse momento todo do Homem Calculável, ele já tinha lançado muitos livros, escreveu mais de 100 livros, e ele teve também uma coisa muito bonita, foi uma dedicação muito grande à causa dos leprosos. Tá? Ele proferiu mais de 2.000 conferências, cursos no Brasil inteiro, onde era convidado, e faleceu em 18 de junho de 74, em Recife, quando ele ia dar uma palestra lá para os normalistas. Bom, esse Dia Nacional da Matemática foi um projeto de lei da deputada Raquel Teixeira, que foi aprovado no Congresso Nacional em 2004, mas só foi sancionado em 2013. Então, nós temos, em homenagem ao Júlio César de Mello e Souza, o nosso querido Malbataan, todas as nossas honrarias. Tá? Eu, por exemplo, nas minhas aulas, o que eu puder fazer para agradar os meus alunos, tornar a matemática menos maçante, ver alguns significados da matemática, por isso a história da matemática, eu vou fazer e continuo fazendo. Então, eu queria que vocês podem ver, a família doou todo o trabalho que ele tinha, toda a viagem que ele fazia, ele escrevia no caderninho, isso foi tudo doado lá em Queluz. Mas, depois de Queluz, esse museu chamado Malbataan, e ele é tão importante que o presidente Getúlio Vargas, na carteira de identidade dele, autorizou, vinha Júlio César Mello e Souza, embaixo Malbataan. Quer dizer, ele tinha o nome Malbataan na carteira de identidade. E esse museu foi transferido depois para a Unicamp. Está lá desde 2010, na Unicamp. Quem puder dar uma olhada, realmente maravilhoso. Então, 6 de maio não poderia ser melhor representado pelo nosso representante maior do bom senso, da coisa gostosa, do ensinar a ter prazer ao ensinar, não ser uma coisa maçante. Ok? Então, o que eu tinha para falar mais ou menos isso daí. Mais uma vez, muito obrigado pelo esse projeto de eventos do Programa da Licença. Tá? Fiquem com Deus. E um abraço bem grande a todos os professores de matemática, principalmente nesse momento que a gente está passando, que estão trabalhando 5 vezes mais. Fica o meu carinho e o meu respeito. Obrigado.